dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 4 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou falar da volta do WhatsApp no Brasil, entrevista do Tim Cook, patente do Apple Pencil, teclado de GIFs e atualização do Spotify no iOS, aba de descoberta no Twitter, lançamento do BeMe para Android, admissão de culpa em processo de pirataria de 17 milhões de dólares no Android, Índia e China rejeitando a Apple nos tribunais, lista com os 50 gadgets mais influentes de todos os tempos e o Instagram pagando uma recompensa de 10 mil dólares por uma falha de segurança descoberta por uma criança de 10 anos de idade. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre um menino finlandês de 10 anos de idade chamado Jani, que recebeu um pagamento de 10 mil dólares do Facebook depois que ele encontrou uma falha de segurança no Instagram. De acordo com uma matéria da Forbes, que se você quiser ler, tá aqui na descrição do episódio, ele descobriu um jeito de apagar qualquer informação escrita na rede de forma remota, e aí ele mandou um e-mail pro Facebook reportando o erro, e além dos 10 mil dólares de recompensa, ele também se tornou a pessoa mais jovem a ter reportado uma falha de segurança pro Facebook. Agora eu vou falar sobre a revista Time, que publicou uma matéria com os 50 dispositivos eletrônicos mais influentes que já foram lançados até hoje. A lista foi compilada por 8 jornalistas de tecnologia e, de acordo com eles, o critério de escolha foi baseado em quais dispositivos trouxeram um futuro mais para perto das pessoas. Eles abrem com o Google Glass na última posição, número 50, seguem com produtos tipo a Segway, o drone Phantom da DJI e o Raspberry Pi, passam pela Fitbit e pelo Oculus Rift e vão viajando pela história da tecnologia, citando o Atari e o videocassete, por exemplo, e terminam com o primeiro iPhone, lançado em 2007, na primeira posição. Cada uma das escolhas é acompanhada por um texto que contextualiza o produto e explica qual foi o impacto que ele causou no mercado quando ele foi lançado. E caso você seja fã de tecnologia, eu imagino que você seja, senão você não estaria escutando o Loop Matinal, eu sugiro que você dê uma passada lá na matéria da Time, porque a lista ficou bem bacana. Agora eu vou falar sobre a Apple, que de acordo com o site Quartz, perdeu o direito de exclusividade sobre o nome iPhone lá na China. A matéria da Quartz diz que existia um processo correndo por lá desde 2012, que a Apple estava tentando impedir que uma fabricante de capas de couro usasse o nome iPhone escrito só em letras maiúsculas para comercializar os produtos deles, e eles dizem também que a Apple já tinha perdido em algumas instâncias, quando em 2013 o tribunal chinês disse que o nome iPhone ainda não era conhecido lá na China, a ponto da comercialização das capas de couro com o mesmo nome atrapalharem os negócios da Apple. E como o fabricante chinês já tinha feito o registro da marca iPhone em 2007 e o iPhone da Apple só começou a ser vendido em 2009, a Apple não tinha motivo para se sentir prejudicada, mesmo ela tendo registrado a marca iPhone dela em 2002. De acordo com a marca chinesa, essa decisão do tribunal é uma vitória do livre mercado, enquanto do lado da Apple ninguém quis comentar sobre o caso. E falando em tribunais decidindo contra a Apple, a Índia chegou a uma conclusão sobre a questão da venda dos iPhones usados que eu comentei por aqui dia desses. Para quem não se lembra, a Apple estava pedindo pela segunda vez a permissão do governo indiano para importar e vender iPhones recondicionados no país, o que fez com que os fabricantes locais e a Samsung se unissem para fazer um lobby com o governo na tentativa de impedir que a Apple recebesse a permissão de fazer isso. Na época, eles disseram que isso era um abuso contra o comércio e a produção local, eles falaram que a Índia ia acabar virando um depósito de aparelhos usados, e no final das contas parece que o governo do país acabou concordando com esse ponto de vista e decidiu recusar pela segunda vez o pedido da Apple, no que deve ser uma decisão que vai atrapalhar bastante a estratégia da empresa no país, já que a Índia vem representando um potencial de consumo cada vez maior no mercado de eletrônicos. Agora o assunto é pirataria e, mais especificamente, um julgamento envolvendo os dois donos de uma espécie de App Store paralela para Android que proporcionaram a pirataria do equivalente a 17 milhões de dólares em aplicativos antes de serem obrigados pelo FBI a fechar o serviço, que era chamado AppLanet. De acordo com uma matéria que foi publicada ontem pela Forbes, os dois se declararam culpados da acusação de conspiração para infringir direitos de uso e direitos autorais, colocando por água abaixo o argumento de defesa de que o site na verdade apareceu com boas intenções, mas acabou crescendo e saiu do controle, o que impediu que os donos ficassem ali de olho no que estava acontecendo. Com a admissão de culpa, o tribunal seguiu com a ação contra os dois e marcou o anúncio da sentença para o dia 1º de agosto desse ano. Ainda sobre o Android, ontem apareceu lá na Play Store o aplicativo BeMe, que é do youtuber Casey Neistat e que até ontem só estava disponível para o iOS. O BeMe é essencialmente uma mistura entre o Snapchat e o Periscope, e a proposta dele é que ele sirva como uma espécie de janela para a vida de cada usuário. A ideia do BeMe é que o autor do vídeo nunca apareça na imagem, e a brincadeira é que a pessoa faça um vídeo com o telefone apoiado no peito, sem mesmo que ela consiga ver o que ela está filmando, mas de modo que quem esteja assistindo aos vídeos depois se sinta numa experiência de primeira pessoa. Por isso, aliás, o nome BeMe em inglês significa seja eu em português. Quando o app foi lançado para iOS, ele fez um barulho inicial, especialmente porque funcionava na base de convite, aí todo mundo fica louco
louco para conseguir um convite, mas passados alguns dias o pessoal acabou deixando o Bimi para lá. Mas agora ele foi lançado para Android junto com uma reformulação e uma espécie de segunda fase do projeto, e a expectativa é que esse segundo lançamento traga um pouco mais de sucesso ao aplicativo do Casey Neistat do que a primeira tentativa. Se você quiser baixar o Bimi para ver como ele é, tem um link para ele aqui na descrição do episódio. Agora eu vou falar de uma outra novidade que pintou ontem, essa para Android e também para iOS. Ontem apareceu lá no blog do Twitter um post falando sobre uma nova aba do aplicativo da rede chamada Connect e que vai servir como uma espécie de canal de recomendações e descobertas de contas interessantes que devem ser seguidas. O anúncio foi feito pelo Ricardo Castro, que é o gerente de produtos do Twitter, e é mais uma tentativa da rede de aumentar o engajamento da galera, facilitando a descoberta de novas contas para ver se consegue convencer o pessoal a passar mais tempo no Twitter. Esse problema da retenção de usuários tem sido um dos principais fatores que tem impedido o crescimento do Twitter nos últimos anos, e a novidade é parte do pacote de apostas que a rede tem feito para tentar reverter esse cenário. Agora o assunto é o Spotify, que anunciou ontem para os usuários do iOS uma nova interface para o aplicativo, o que é uma coisa que sinceramente já fazia bastante tempo que eles estavam devendo. Quem usa o Spotify no iOS sabe que todos os botões da interface ficam escondidos e só aparecem quando o usuário toca no botão do menu. Aí isso faz com que a interface deslize para o lado e mostre uns botões gigantescos escrito buscar, navegar, rádio e suas músicas. Essa solução, apesar de ser limpa, era bem grosseira, porque os botões eram muito gigantes, lembrava um pouco até a interface do Windows Phone 7, que eu não quero sacanear, mas tinha uns textos enormes mesmo. Mas agora o Spotify mudou a interface e resolveu transportar esses botões para uma nova barra inferior, o que vai facilitar bastante na hora de navegar pelo app e de quebra ficou bem mais bonito do que era antes. De acordo com o Spotify, só os usuários do serviço no iOS lá nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Alemanha, Austrália e Suécia vão receber essa atualização num primeiro momento, enquanto os usuários de outros países vão ter que esperar mais alguns meses para ter acesso a ela. Já em relação a uma possível chegada disso para Android também, eles não falaram nada, então o negócio é esperar para ver. Agora eu vou falar sobre outro lançamento que pipocou lá na App Store, esse já disponível para todo mundo. Quem gosta de mandar GIFs para os amigos deve conhecer o site GIPHY, que se escreve GIPHY, e é um dos repositórios mais usados para procurar e mandar GIFs engraçados para a galera. Então, ontem a empresa liberou lá na App Store um teclado customizado para iOS chamado GIPHY Keys e que funciona exatamente do jeito que você está pensando. Você instala o teclado, ativa ele e aí dá para procurar por GIFs usando tags, campo de busca, assuntos e palavra-chave, tudo isso ali direto no teclado do iOS, o que facilita bastante a vida na hora de mandar alguma bobagem ali rapidinho para alguém. O GIPHY Keys para iOS é de graça e caso você queira baixar, tem um link para ele aqui na descrição do episódio. Agora eu vou falar sobre uma patente para o Apple Pencil que foi descoberta pelo Apple Insider e que pode ajudar a entender qual que é a direção que a Apple quer tomar com a stylus do iPad Pro. De acordo com a documentação da patente que foi registrada em 2012, mas que só foi garantida agora, o Apple Pencil pode ter pontas intercambiáveis, o que abre bastante o espectro da utilidade que dá para tirar do Apple Pencil e envolve desde pontas de pincéis e de canetas de feltro até sensores de impressão digital e câmeras com sensor de movimento. É claro que, como eu sempre digo por aqui quando falo de patentes, isso não significa necessariamente que alguma coisa assim vá ser lançada pela Apple em breve, mas é sempre legal ver o que a empresa vem estudando ali no mundo das ideias, porque isso dá uma boa ideia do que ela quer que vire realidade. Se você quiser ver o documento que a Apple registrou com mais detalhes, o que inclui desenhos e explicações mais técnicas das patentes que a Apple registrou, tem um link para o documento aqui na descrição do episódio. E por último, a respeito da Apple, o Tim Cook deu uma entrevista por Jim Cramer, que é o apresentador do programa Mad Money, e assistindo a entrevista, dá pra ver que a aparição dele serviu como uma espécie de prestação de esclarecimentos depois da reação negativa que Wall Street teve com a divulgação dos resultados financeiros da Apple lá na terça-feira passada. No papo entre os dois, que dura um pouco menos de meia hora, o Tim Cook fala sobre o Apple Watch, como ele ainda vai melhorar bastante, ele fala sobre qual foi o problema que a Apple encontrou na China e impediu ela de crescer do jeito que eles queriam, ele fala sobre como a Índia é uma espécie de próxima China para a Apple, e ele aproveita para fazer uma provocação ali, dizendo que as coisas que a Apple vem preparando, que ele não pode falar, ainda vão surpreender o mercado. Durante alguns momentos da entrevista eles falam sobre ações, recompra de ações, usam alguns termos ali meio técnicos, afinal o programa é essencialmente sobre dinheiro, mas caso você queira ver a entrevista do Tim Cook na íntegra, tem um link para ela aqui na descrição do episódio. E por último hoje, eu vou falar sobre o WhatsApp, que voltou ao ar lá pelas 2h30 da tarde ontem, depois que o desembargador Osório Filho reverteu o bloqueio de 72 horas no Brasil, que tinha sido determinado antes de ontem pelo juiz Marcel Montalvão. Antes da reversão do bloqueio, o WhatsApp tinha entrado com um pedido de recurso para tentar invalidar a decisão, mas o desembargador Cesário Neto negou esse recurso, falou que o bloqueio ia continuar, e aí entrou o desembargador Osório Filho e reverteu a decisão. Com isso, as operadoras acabaram voltando a liberar o funcionamento do WhatsApp na rede delas no Brasil, dando origem à melhor piada do
do dia, que foi feita pelo MP Pagano no Twitter, dizendo que o WhatsApp, como um legítimo brasileiro, tinha cumprido só um terço da pena e já estava sendo liberado. Já quem não deve ter achado isso engraçado foi o Telegram, que viu o fim da migração em massa para o serviço que estava acontecendo desde o início do bloqueio, às 2 da tarde de segunda-feira. De acordo com a conta do Telegram no Twitter, eles tiveram mais de 7 milhões de cadastros durante as 24 horas em que o WhatsApp esteve fora do ar no Brasil. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixem de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!